rapaziada, beleza? Muito bem-vindos ao canal Técnico. Eu sou o Fabrício e hoje é mais um episódio das Terças Eletrizantes. Lembrando também que as Terças Eletrizantes são uma parceria entre nós do canal Técnico e o Hospital Albert Einstein. O nosso objetivo é ajudar a comunidade, é trazer conhecimento gratuito para todo mundo que tem interesse. E com isso a gente atinge o pilar número 4 dos 17 ODS da ONU, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição. O nosso assunto de hoje são as grandezas elétricas. A gente já estudou as grandezas elétricas meio espalhadas, no decorrer desse mês. E hoje a gente vai dar uma juntada em tudo isso, vai dar uma recapitulada no que é o que. E eu vou apresentar para vocês uma coisa importantíssima no dia a dia, que são as grandezas elétricas com seus múltiplos e submúltiplos. O que são múltiplos e submúltiplos, só para exemplificar? Você provavelmente já viu que na sua conta de energia não vem escrito lá em watts, ele vem em quilowatts. Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, você não compra, por exemplo, 5.000 gramas de arroz. Você compra um pacote com 5 quilogramas de arroz. Então a gente vai ver que esse prefixo quilo quer dizer 1000. Então quilowatts são 1000 watts, 5 quilowatts, 5.000 watts. Então pessoal, revendo aqui a parte das grandezas, a gente vai começar pela tensão elétrica. A tensão elétrica, conforme a gente viu, é a pressão, a pressão entre aspas, que é uma analogia, pressão que empurra os elétrons pelo condutor. A gente viu os condutores, os isolantes, e a tensão é aquela diferença de potencial, é a pressão que empurra os elétrons através do condutor. A unidade de tensão é volts, indicado pela letra V, e ele é medido com o voltímetro. E aí vai entrar o que a gente ainda não viu. O volts é a unidade. Mas muitas das vezes a gente vai encontrar uma quantidade muito pequena de volts. Então, em vez de escrever 0,001 volt, eu vou usar um submúltiplo, que são esses caras aqui. Quando o volt é menor que 1, eu posso escrever ele através dos submúltiplos. Então, se eu tenho 0,1 volt, em vez de eu escrever 0,1 volt, eu posso escrever 100 milivolts. Se eu tenho 0,0001 volt, eu posso usar o microvolt. Nós temos 1 volt dividido por 1000, certo? Então 1 milivolt é igual a 1 volt dividido por 1000. Se for ainda menor, se for na ordem dos microvolts, vai ser 1 volt dividido por 1 milhão. Então é uma coisa ainda menor. E o nanovolt, aí é muito raro da gente ver isso aqui acontecer, mas seria 1 volt dividido por 1 bilhão. Seria 1 seguido por 9 zeros. 1 dividido por 1 e mais 9 zeros. 2, 3, 1, 2, 3. Então assim, é uma coisa extremamente pequena. Tá? Aqui é muito comum na eletrônica, aqui é comum na eletrônica, aqui é raro. É raro a gente ter essa unidade de medida de nanovolts. Tá? E aqui a gente tem 1 volt normal, certo? Só que se eu tenho, por exemplo, muitos volts, eu vou precisar, por exemplo, escrever 5.000 volts. Em vez de escrever 5.000 volts, eu escrevo 5 kilovolts. O quilo é 1 volt vezes 1000. Então, se eu tenho 5 kV, são 5.000 volts. O mega é multiplicado por 1 milhão. Então, se eu tenho 1 milhão de volts, eu vou ter 1 megavolt. 5 milhões de volts, 5 megavolts. Então, aqui é 1
vezes 1 milhão. 1, 2, 3. E tem o gigavolt. O gigavolt são 1 bilhão de volts, certo? Então aqui vai ser 1 vezes 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então são 1 bilhão de volts. 5 gigavolts, 5 bilhões de volts, ok? Para o volts, por exemplo, para tensão elétrica, os mais comuns, como eu falei, vão ser os milivolts na eletrônica e os kilovolts na parte de transmissão de energia. Por exemplo, uma série de componentes, uma série de situações numa placa eletrônica vão acontecer na ordem dos milivolts. 100 milivolts, 50 milivolts, 300 milivolts. Ele não chega nem a 1 volt, né? E na parte de transmissão de energia, a gente vai ter a ordem aqui de kilovolts. Por exemplo, aqueles 3 fios que passam no poste da sua rua, aqueles fios que tem na sua energia tem na ordem de 13 mil volts, 13 kilovolts. Na verdade são 13.800 volts. Então são 13,8 kilovolts. Outra grandeza elétrica é a corrente elétrica. A corrente, como a gente viu, é o fluxo de elétrons no condutor. A unidade dele é o ampere e o símbolo é o A. Ele é medido com o amperímetro. E aí temos os submúltiplos dele. Aqui nós temos o ampere. E se for menor que 1 ampere, a gente pode representar como miliampere. Aqui 1 ampere. Aqui, por exemplo, se for 0,001 ampere, eu posso dizer que ele é 1 miliampere. Muito comum na eletrônica, muito comum na eletrônica. O microampere, aqui é a mesma coisa, tá? O miliampere é 1 ampere dividido por 1000, igual a gente viu lá nos volts. Aqui temos o microampere, seria 1 ampere dividido por 1 milhão, né? Então a gente teria aqui 0,000001 ampere. Isso eu posso escrever como sendo 1 microampere. Essa letra é um M minúsculo. Essa letra é uma letra grega, ela parece um U, só que ela tem a perninha da esquerda esticada para baixo. E aqui tem o nanoampere. Esse miliampere e o microampere são bastante comuns na área de eletrônica. O nanoampere já não é tão comum assim. Seria 1 ampere dividido por 1 bilhão, né? Aí é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente tem isso escrito dessa forma, olha só a complicação que é para escrever. A chance de errar é enorme, depois você tem que sair contando zeros. Em vez de eu escrever que é 0,001 ampere, eu digo que é 1 nanoampere. Essa letra é um N com a perninha esticada para baixo. Também é lá uma letra grega, provavelmente. Então aqui 1 nanoampere, certo? E temos os múltiplos. Se ele for acima de 1000 amperes, eu digo quiloampere. Então se eu tenho, por exemplo, 5000 amperes, eu posso escrever como 5 quiloamperes. Se eu tenho 5 milhões de amperes, o que é muito improvável, né? Até aqui ainda acontece na eletrônica, na elétrica, né? Na distribuição da energia para as cidades, para as casas, talvez até mesmo para indústrias, a gente vai ter essa ordem de quiloampere. Agora, megaampere é muito incomum, né? Aqui seria 5, por exemplo, no exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 milhões de amperes. Então eu posso escrever como 5
mega amperes. E o giga, né? O giga a gente está muito acostumado com memória, né? A memória do celular tem 4 gigas, tem 2 gigas. E com a questão de comprar internet, né? Internet também você compra em... Não, a internet compra em mega. Né? Você compra lá 100 mega de internet, 1 giga de internet seria 1000 megas. Mas enfim, aqui seria 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 905 bilhões de amperes. Eu posso escrever como 5 gigaamperes. Como eu disse para vocês, aqui é comum na eletrônica, aqui é comum na eletrônica, aqui é comum, né, na parte de elétrica de potência, especialmente nas indústrias. Você vai ter casos onde você vai ter 5, 10 mil amperes, né, não é tão comum assim, são coisas muito grandes, e daqui para frente é improvável. A terceira grandeza elétrica que a gente vai relembrar é a resistência. A resistência nada mais é do que a oposição à passagem de corrente. Seria, entre aspas, um estrangulamento que reduz, que dificulta a passagem da corrente. A unidade é ohm, né? O símbolo é essa letra grega ômega maiúscula aqui, parece uma ferradurinha. Ela é medida por um ohmímetro, né? O aparelho que mede a resistência é o ohmímetro. E aí temos as questões dos múltiplos e submúltiplos. Ohm, né? 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms. Abaixo de 1 ohm, mesma coisa, eu posso usar o submúltiplo de mili, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 0,1 ohm, ok? 0,1, eu tenho aqui então 100 miliohms. Se isso aqui estiver confuso para vocês, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo só sobre submúltiplos e múltiplos. E aí a gente vai escrever um monte deles para vocês entenderem o porquê que é 0,1 e aqui é 100, ok? Se ficou claro, maravilha, mas se não ficou, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso. Aqui, na questão de resistência, já é raríssimo você ver miliohms. É muito raro. Você vai ver isso em equipamentos de precisão, especialmente na parte de medição de corrente. Né? Lá para frente a gente vai ver, são as resistências shunt. Elas servem para a gente medir corrente, mas aplicação fora disso praticamente não tem. Micro-ohms nunca vi na minha vida e nano-ohms também não. Tá? Aqui seria a mesma coisa, seria 1 ohm dividido por 1 milhão, que seria 10 a sexta. Se vocês tiverem interesse nessa parte matemática, deixa nos comentários. E aqui nano-ohm seria 1 ohm dividido por 1 bilhão de unidades, ou seja, 10 elevado a 9. Estou fazendo isso aqui, galera, porque isso aqui vocês nunca vão ver na prática, então deixa para lá. Aqui sim, né, aqui ainda existe, a parte dos miliohms ainda existe nessa parte de medição de corrente, conforme eu disse para vocês. Ohms. Ohms a gente vai ver com bastante frequência, né, na parte eletrônica. O chuveiro tem uma resistência da ordem de ohms, né, algumas dezenas ali, 15, 20 ohms. As lâmpadas incandescentes halógenas, aquelas lâmpadas mais antigas, elas têm resistência na ordem ali de 14, 20, 25 ohms, né? Então aqui seria uma unidade pura. E aí, o que é mais comum na eletrônica? A eletrônica tem bastante ohms, 100 ohms, 330 ohms, 470 ohms e muito quiloohms. Muito, na eletrônica você vai ter muito, que é o que? 1000 ohms. Então, 1000 ohms é igual a 1 quiloohm. 500 mil ohms, 500 quiloohms, 500 mil ohms.
Mega-ohms também temos bastante na eletrônica. Aqui a gente vai ter um ohm multiplicado por 1 milhão. Então, 1 mega-ohm é igual a 1 milhão de ohms, certo? E o giga-ohm, aqui eu já não lembro de ter visto na minha vida. Seria 1 bilhão de ohms. Essa resistência, francamente, na ordem dos giga-ohms eu nunca vi. Tá? Não lembro, se vi também não lembro. Que é 1 ohm vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros vezes 1 bilhão. Tá? Então, a gente vai ter mesmo aqui, ó, daqui até aqui. Então, a gente vai ter miliohms, ohms, quiloohms, mega-ohms, ok? A última grandeza elétrica que a gente vai ver hoje é a potência. A potência, conforme a gente viu nos outros episódios, é a capacidade de gerar trabalho. Ou seja, uma lâmpada de 100 watts é capaz de iluminar mais do que uma lâmpada de 50 watts. Um chuveiro de 7.500 watts é capaz de aquecer a água a uma temperatura mais alta num tempo menor do que um chuveiro de 4.800 watts, certo? A unidade dele é watt, a unidade da potência é watt e o símbolo é um W maiúsculo. É medido com o wattímetro, embora não seja comum termos wattímetros disponíveis. Geralmente o que acontece é que a gente vai medir a tensão em volts, né? A gente vai fazer uma continha, a gente vai fazer que a potência é igual a tensão em volts vezes a corrente. É assim que eu acho a potência das coisas. Raríssimas as vezes em que você vai ver um aparelho wattímetro de fato, tá? E ainda que exista, ele nada mais é do que um voltímetro junto com um amperímetro trabalhando junto em algum dispositivo que faz esse cálculo, ok? A unidade, conforme a gente já falou, é o watt e temos os submúltiplos. Esse submúltiplo miliwatt, como a gente já falou de todas as outras, é 1 watt dividido por 1000. Comum na eletrônica. Miliwatts é comum na eletrônica. O microwatt seria 1 watt dividido por 1 milhão. Não é muito comum, não lembro de ter visto. E o nanowatt, 1 watt dividido por 1 bilhão. Também não lembro de ter visto. O watt normal, né, a gente vai ter lá o seu liquidificador, por exemplo, já às vezes é 1000 watts de potência. Aí você tem um amplificador lá do som do seu carro, né? Originalmente ele vem com 50 watts de saída, né? É muito comum você ver no rádio lá 4 vezes 50 watts, que são 4 saídas de 50 watts, é a potência do seu rádio. Então assim, o watt é comum. O quilowatt também é muito comum. Na sua conta de energia elétrica vem discriminado lá em quilowatt, né? Quilowatt-hora, que é uma outra coisa que depois a gente vai ver, mas é em quilowatts, ou seja, 1000 watts. O seu liquidificador de 1000 watts poderia vir escrito 1 kW, mas aí 1 kW não é tão legal quanto 1000 watts. Para vender, quanto maior o número, melhor. Megawatt. Aí a pronúncia mais comum da gente escutar é megawatts. Gigawatts. Também existe. As usinas geradoras de energia que abastecem as nossas casas, as menores são da ordem de megawatts. 1 milhão de watts. Outras maiores são capazes de gerar gigawatts, né? Gigawatts, mas é mais comum a gente ouvir essa pronúncia watts, gigawatts, que seria 1 bilhão, vou escrever para ficar mais fácil, 1
bilhão de watts ou de watts, certo? Então isso é comum. Lembrem-se disso aqui, galera, não é comum encontrarmos wattímetros disponíveis, a gente geralmente calcula com esta fórmula. Quem assistiu às aulas de quinta da semana passada viu como que a gente calculou a corrente que os chuveiros consomem para a gente dimensionar disjuntores e cabos para abastecer os chuveiros. Se você não viu, vai atrás lá, tem lá no canal, tem um card aqui também aparecendo aí na tela, assiste lá que está bem legal, certo? E agora, só para a gente encerrar o vídeo de uma maneira mais ilustrativa, eu vou mostrar para vocês aqui no multímetro algumas escalas. Não vou me aprofundar muito porque na quinta-feira a nossa aula de quinta vai ser sobre multímetro. A gente vai explorar o multímetro, como é que eu uso escalas dos multímetros, em que situações, como que eu meço para não explodir o meu multímetro. Então hoje eu só vou realmente apresentar. Aqui a gente tem tensão, certo? Volts. Então eu tenho aqui uma escala de tensão que vai de 200 milivolts, certo? 200 milivolts até 600 volts. Contínuo. Olha bem aqui o símbolo. Contínuo. Ok? Baterias, pilhas e afins. Aqui eu já tenho tensão alternada. Tá vendo lá o tiozinho, a ondinha? Tomada é aqui que eu meço. Tomada, alternador do seu carro, é aqui que a gente vai medir. A escala vai de 200 até 600 volts. Aqui a gente tem esse símbolo aqui. Do que é esse símbolo? Resistência, certo? Então a gente tem aqui o ohmímetro. Esse aqui é o voltímetro do multímetro, outro voltímetro. Aqui é o ohmímetro, é a parte de ohmímetro deste multímetro. A gente vai ter a escala até 200 ohms, depois até 2000 ohms, que seria 2K, eu poderia escrever isso aqui como 2K, 20 kΩ, 20K, 200 kΩ, certo? E 2000 kΩ. 2000 kΩ eu poderia escrever como 2 megaohm. Podia estar aqui como 2M, ok? A gente vai explorar tudo isso na quinta-feira. E aqui, corrente. Aqui a gente tem um amperímetro. O amperímetro ele vai me ter algumas escalas aqui. Por exemplo, ele vai ter 200 microamperes. Olha lá o símbolo do microampere. Vai ter 2000 microamperes. 2000 microamperes também pode ser escrito como 2 miliamperes. 20 miliamperes e 200 miliamperes. E aqui em azul, a gente tem aqui, na quinta-feira eu vou mostrar isso certinho para vocês, 10 amperes. Então aqui a gente tem múltiplos, submúltiplos, as unidades, que são 10 amperes, unidade, 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 submúltiplo. E assim a gente tem aqui amperímetro, voltímetro, ohmímetro. Não tem wattímetro, ok? Rapaziada, então é isso. Não esquece de deixar o like. O like é fundamental. Compartilhe esse vídeo com seus camaradas, com seus amigos, com as suas amigas, aqueles que têm interesse na área. E na quinta-feira, não percam, na quinta-feira a gente vai ter um vídeo um pouco mais comprido, mas a gente vai estudar voltímetro, ohmímetro, amperímetro, e a gente vai fazer os testes na realidade. A gente vai medir uma bateria, a gente vai medir a tomada, vamos pegar algumas resistências, vamos medir, e depois por fim a gente mede a corrente, ok? Então, abraço, até quinta.